Alô, meus amigos, um grande abraço, muito boa tarde. Estamos chegando com bate-bola nesta segunda-feira, dia 24 de agosto do ano de 2020. Com 18 graus de temperatura em Curitiba, já começou a dar uma esquentada, mas o gelo, a umidade é muito forte. E a gente tem a impressão que não está com 18, deve estar aí com uns 9, 8 graus. A temperatura está registrando 18 graus. Nós começamos a semana com bate-bola, agora em novo horário, sempre a partir das 14 horas, para analisar as coisas do futebol, para trazer convidados, para ouvir opiniões não só dos nossos analistas, como de analistas de outras cidades de todo o Brasil. Sempre em nome da Aquipão. Aquipão tem, sem sombra de dúvida, o melhor buffet de almoço. Agora é hora do buffet de almoço na Aquipão ainda. E logo mais às 17 horas, tem o buffet de sopas, realmente espetacular. É os sábados, domingos e feriados, o buffet de café colonial. Aquipão aceita encomendas para a sua festa. É você ligar para 339-3610 ou comparecer na rua Capitão Leone das Marques, 1175, Jardim das Américas, prolongamento Jardim das Américas, Uberaba, e fazer o seu pedido. E conosco também, Baggio Pizzeria e Focacceria. Os melhores sabores, as tradições italianas estão na Baggio. Pizzas tradicionais, especiais, doces, focaccias, calzones, lasanhas, crostinos, saladas. Você encontra uma Baggio perto de você. E você sabe, né? A Baggio Pizza e Focacceria, há 20 anos, seleciona os melhores ingredientes. Muito bem, meus amigos. Nós estamos chegando nesta segunda-feira para falar do que aconteceu e projetar o que vai acontecer durante a semana no futebol. Daqui a pouco o Birubiru vai trazer as informações do Coritiba, o Jorginho assumindo. Vamos falar do Atlético, que volta a jogar na quarta-feira, jogo antecipado pelo Campeonato Brasileiro. E vamos falar da piscina lá de Sorocaba, que parece ter um problema lá numa piscina de Sorocaba. Daqui a pouco alguém vai explicar para a gente. Capitão Hidalgo, um grande abraço. Boa tarde, capitão. Muito boa tarde, Demar. Um grande abraço a todos. Nós teremos aí uma conversa boa com personagens também importantes, companheiros nossos. Vamos falar assim, tem muita coisa para ser dita. Hoje o assunto que eu vi aí, inclusive escrevi sobre isso, questão do Neymar. Eu gostaria até de falar um pouco mais sobre o Neymar, porque é claro que a vida pregressa dele tem atrapalhado, vinha atrapalhando, não nesses últimos tempos. Ele lutou com todas as forças pela qualidade em si, buscando, ele levou o PSG à final, mas ontem, infelizmente, bate de frente com uma grande equipe, coletivamente dizendo que é o time do Bayern. E tem outras coisas mais para se falar, não é, Demar? Sem dúvida, sem dúvida. Também conosco, Eduardo Vieira, nosso Dudu. Grande abraço. Boa tarde, Eduardo Vieira. Boa tarde, Edemar. Boa tarde, meus amigos. Um grande abraço a todos. Estamos numa segunda-feira, já caindo, diminuindo aquela temperatura, diminuindo não, agora aumentando, né? Mas diminuindo aquela sensação de frio e restabelecendo pelo menos aquela situação gostosa, né? O frio é bom, mas não tanto. E, naturalmente, que com os resultados desse final de semana, Edemar, nós tivemos aí, quebrando um protocolo, a vitória do Curitiba. Com a orientação do Moser, parece que os jogadores entenderam a filosofia. Aquilo que estava difícil, talvez, do Barroca explicar, os jogadores conseguiram entender e acabaram fazendo uma vitória importante para o Curitiba, mas que mesmo assim, diante dos péssimos resultados das 4 primeiras rodadas, o Curitiba ainda continua na última colocação. É o lanterna da competição. E mais uma derrota do Atlético, que lamentavelmente aconteceu, jogando em casa, sem comando praticamente, embora a gente entenda até que o comando, todo mundo sabe que é do Dorival, mas com o Covid, tanto ele, quanto o filho, quanto o Eduardo Barros, acabou sobrando para um assistente do assistente, né? Então, não foi a mesma situação, o Atlético perdeu mais uma em casa, o que não é bom. A gente espera que o Atlético se recupere. E o Paraná conseguiu um bom resultado, empate com o Operário, traz aí o Paraná como líder da competição na Série B deste brasileiro.
Aliás, o melhor time paranaense das competições das séries A e B, até aqui pelo menos. Eu vi uma imagem de manhã, aqui está 18 graus. Tem a impressão que na Manchester Paulista devemos estar com uns 40. O cara está mandando arrumar a piscina dele, a piscina térmica dele. Parece que deu um furo na piscina. Querido Jarbas Duarte, que alegria em tê-lo conosco, Jarbão. Boa tarde, Jarbas. Boa tarde, Edemar, Hidalgo, Eduardo. Essa piscina estava com vazamento já há um tempinho aí. E não é aquela olímpica, não, pelo amor de Deus, é uma piscina pequena. A temperatura aqui está em 17 graus, viu? Tá um solzinho gostoso, dá até para fazer uma caminhada. Olha. Muito legal. Aliás, você continua fazendo aquela caminhada diária, não? Que, aliás, você teve uma... Parece que o SBT fez uma reportagem contigo a ser... Fez sim, Edemar. O SBT fez uma matéria dizendo qual é a motivação que as pessoas têm de caminhar. Então, um por causa da saúde, outro para tomar um ar fresco. A minha iniciativa foi para fazer conteúdo. Na verdade, no começo era para fortalecer a musculatura do tornozelo, quando pisava num buraco eu chegava a cair. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu ficar andando 50 minutos sem fazer nada, eu sou um cara de rádio e de TV, vou começar a criar conteúdo. Aí eu comecei a criar a caminhada com conteúdo, eu dei uma fugidinha esses dias que estava frio. Não é porque tá frio não que eu não vou, eu vou, faça chuva, faça sol. É que bate muito vento aí, fica complicado o áudio, né, Edmar? Espalha o cabelo, né? Não, o cabelo não, porque eu uso gel, cara. Opa! Tá usando gel ou Gumex? Antigamente a gente comprava, quando eu era moleque, comprava um potezinho de um negócio chamado Gumex. Aí você misturava com água e passava para ficar brilhante o cabelo. Lembra disso, não? Não é do meu tempo. Ei, capitão. O capitão usava isso também, né, capitão? Nunca usei. Não é do meu tempo. Não, eu lembro, mas não usava, não. Muito, né, não vou fugir da idade, Edemar. Esse negócio de eu me lembro, mas não usava, isso na verdade é relativo, né? Claro, estou brincando aí. Quando a gente está entre amigos, a gente tem ainda a liberdade, pelo menos nós não pagamos por brincar, né? Daqui a pouco nós vamos pagar para brincar também, que a coisa realmente de cada dia está pior em nosso país. Bom, vamos falar do que aconteceu. Eu quero repetir para vocês os resultados dos jogos da Série A que aconteceram no final de semana. Nós tivemos sábado o Atlético perdendo aqui para o Fluminense por 1-0. Tivemos Internacional 1, Atlético Mineiro 0, Goiás 2, Atlético Goianiense 0, Flamengo 2, Botafogo 1, Vasco da Gama 0, Grêmio 0, Palmeiras 2, Santos 1, Red Bull Bragantino 1, Coritiba 2, reabilitando Coritiba, Ceará ontem, jogo terminou à noite, Ceará 2, Bahia 0 e Sport Clube Recife 0, São Paulo 1. A próxima rodada, que será sexta, será no sábado e no domingo, mas tem um jogo antecipado para quarta-feira do Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Atlético Paranaense, porque o Atlético tem jogos pela Copa Libertadores da América. Por isso, o jogo São Paulo e Atlético será nesta quarta-feira, às 19 horas, no estádio do Morumbi. Aliás, a gente vai falar daqui a pouco também da Copa do Brasil. Eu queria um repasse de Hidalgo tocando a bola para o Eduardo, do Eduardo tocando para o Jarbas Duarte, a respeito do que aconteceu no final de semana na Série A como um todo, não só os jogos dos Paranenses, mas jogo do Corinthians, do São Paulo, jogo do Palmeiras, jogo do Santos, enfim, todos os jogos aí. Fique à vontade. Deixa eu cumprimentar primeiro o Jarbas. Eu quero dizer àqueles que, porventura, estejam acompanhando, primeiro para dizer que nós conhecemos, né, principalmente o Edemar, o Eduardo de nome. O Jarbas sempre foi um grande companheiro. Trabalhei com o Jarbas há uns 2, 3 anos, lá em São Paulo, ele está falando agora de Sorocaba. Um brilhante profissional, companheiro. Para quem não sabe, o Jarbas já fez de tudo na vida. Ele já foi, trabalhou em novela, viu, Eduardo? Se você não sabe, trabalhou em novela. Ele fez papel de policial nas ruas, não sei o que, dessa novela. Ele grava com a maior facilidade os seus clientes. Isso tudo advindo da sua experiência de rádio. O Jarbas passou, meus amigos, por muitas emissoras, muitas que eu digo de qualidade, principalmente,
as principais da cidade de São Paulo. Jarbas é do tempo do rádio forte, do rádio prestígio, o rádio presente, assim como nós, nesses anos todos. Então, não é a grata surpresa para nós, quando o Jarbas está, é claro que com muita alegria, dizer que ele é o que impulsionou a todos, principalmente a nós, porque ele está nessa vida que nós estamos fazendo agora, iniciando do infantil, ele já é profissional nessa área, como diria aquele, nós somos tudo juvenil, né? Mas ele está há muitos anos nisso e se inteirou do fato numa conclusão que agora eu aplaudo em fugir da mesmice. O Jarbas trabalhava aqui, ali, acolá, mas sempre deparou-se com problemas em emissoras de rádio, principalmente o rádio esportivo, porque entendia ele com antecedência que aquela vida seria difícil, no seu entendimento, encontrar também gente com sentimento de rádio, sentimento do radialista, né? E é difícil nós encontrar. Hoje, então, meu Deus do céu, hoje nós não temos, não sei qual destacar um diretor artístico hoje aqui mesmo na cidade de Curitiba. Então, ele antecipou, está há muitos anos nessa área, sozinho, é um cara que tem um dinamismo espetacular, tem grandes clientes, patrocinadores, tem um processo e uma imagem de marketing dos seus clientes e dá-se ao tempo, às vezes, de dar uma volta lá no parque, na sua cidade aí de Sorocaba, e vai conversando com a maior facilidade, qualquer que seja o assunto. Portanto, eu faço esse introito, viu, Jarbas? De coração, assim como o Jarbas e o Eduardo devem imaginar mais ou menos, esse sentimento que nós temos. Nós já fizemos cada jogo, cada partida, viu? Tem algumas que ele estava num canto e eu no outro, sem ver, sem ter imagem, eu comentava de acordo com o que ele falava na transmissão. E o Eduardo também, quando uma vez em Londres, narrando em Londres, eu sem imagem, falando da seleção brasileira, eu lembro que o Jarbas, daquelas tiradas do nosso glorioso Barbosa Filho, quando ele disse que eu tinha que fazer um jogo que não tinha imagem, falou, vai que você sabe, aquela papo dele, né? Mas é isso aí. Eu fico contente de vê-lo, viu, Jarbas? Você é uma figura que nos inspira a esse modernismo. Bom, deixa para o Eduardo iniciar, então, a pergunta formulada pelo Edemar, eu já venho. Boa tarde aí, Eduardo. Valeu, capitão. Então, vamos lá. Eu entendo, sabe, meus amigos, que os resultados da rodada, elas vão seguir dentro desse sobe e desce. Hoje você ganha, amanhã você perde, e é assim. O Internacional vencendo a equipe do Atlético Mineiro, não vejo nenhum problema, até porque o Internacional vem bem, mas alguns já achavam que o Atlético Mineiro seria o Flamengo do ano passado. Não é assim também, nem vai ser o Flamengo o mesmo Flamengo do ano passado. E nem o Internacional, que vem ganhando alguns jogos, o Internacional já tem 4 vitórias em 5 jogos, não será o Internacional que vai ser também o bicho-papão. Vai perder, vai ter em algum momento que vai perder. Então, os resultados, basicamente, Flamengo e Botafogo, empate, o empate no Clássico Goiano, tudo isso está acontecendo de uma forma normal e que eu vejo que em início de campeonato, esse perde e ganha traduz, assim, mais ou menos, a igualdade que nós estamos no futebol brasileiro. Vejam, por exemplo, que o Bragantino, que perdeu para o Curitiba, era um time que vinha para esse campeonato, ou pelo menos antes de iniciarmos, com uma boa aceitação, né, principalmente por parte da mídia. E, no entanto, os seus resultados dentro da competição é apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Isso prova de que mesmo o investimento que está fazendo o Bragantino não foi suficiente para que ele tivesse uma boa performance. Então, é início de campeonato. Quem puder ganhar agora, ganha aquela famosa gordura ali para frente. Eu entendo de que aproveitar esse início de campeonato, quando nós estamos ainda, algumas equipes se adaptando, outras ainda com jogadores dentro dessa situação de Covid, não pode entrar esse ou aquele que seria o titular, o momento é de saber aproveitar
as primeiras rodadas e fazer os 3 pontos. Quem assim o fizer, vai levando vantagem na sua sequência. É isso, Edemar? Bom, você transmitiu, me parece, o jogo do Palmeiras ontem, né, Jarbas? Sim, o Palmeiras e o Santos. Eu queria agradecer as palavras do Hidalgo. Às vezes eu fico pensando, se eu caísse de paraquedas hoje, 24 de agosto de 2020, caísse de paraquedas hoje ia ficar meio louco. O Palmeiras jogou com o Santos no Morumbi, porque o campo do Palmeiras estava tendo um telão para ver um jogo da Europa. Ia ficar meio louco, né? O jogo sem torcida, fim de semana sem o Corinthians jogar. Eu acho que ia ficar meio maluco, viu? Mas eu fico feliz de ver vocês usando a ferramenta. Vocês dois sabem aí, o Edemar e o Hidalgo, viu, Eduardo? Que faz muitos anos que eu venho falando para os dois, vamos fazer uma coisa assim. Ó, só para você ter uma ideia, esse papo que o Hidalgo falou, de eu estar um pouco avançado aí das pessoas, eu em 93 para 94 fui convidado para apresentar um feirão de carro, e era justamente no domingo que ia ter uma jornada pela Record. Eu combinei com o operador que eu ia fazer toda a abertura gravada e os 19 repórteres iam entrar ao vivo. Ele, no AK, ele ia me chamando e colocando. Só que eu falei, ó, vai ser um acordo entre eu e você, ninguém pode saber que eu estou gravado e todos os outros estão ao vivo. Aí eu passei a transmissão, acho que para o Reinaldo Costa, gravado, e ninguém percebeu. Então, eu estou nessa, né, como você disse, nessa ferramenta aqui há muito tempo, e é um gostoso de tudo isso, que todo dia eu estou aprendendo coisas novas. Ontem eu aprendi uma coisa nova na internet, hoje de manhã, na hora que eu abri meu computador, eu fui dar uma navegada e, puxa vida, tem uma coisa que eu queria aprender a fazer. E quando um cliente pergunta para mim, você sabe fazer tal coisa? Eu falo sinceramente, eu não sei, mas me dá 5 minutos. Mas é assim, né, Jarbas? É verdade. Na verdade, o Jarbas é o seguinte, vou contar a história do Jarbas. Ele fazia propaganda na televisão de revendas de carros. Ele foi ator de novela. Aí ele gravou um comercial do Conhaque Dreyer, ele estava sentado assim numa rua, em volta de uma mesa, tomando conhaque, quer dizer, fazendo de conta, tomando conhaque, cai um cara lá de cima do prédio. Uma gordinha. Ele tomou conhecimento. Eu achei tão sensacional aquilo. Claro que foi uma montagem, né, Jabas? Mas as coisas são verdade. Isso aí. E o Jabas, viu, Eduardo Vieira, o Jabas tinha uma coleção de carros. Ele tinha um Studebaker 1900, depois ele teve um Lincoln 1910, e claro que não é isso aí, mas teve vários carros, parece que agora você deu uma acalmadinha, né? Você deu uma acalmadinha em relação a essa coleção de carros que você tinha, né, Jarbas? Eu só preocupado com transmissão. Você está preocupado só com transmissão e com publicidade agora, né? É verdade. Eu tive alguns carros antigos, eu curti, porque tinha esses encontros aí. O intuito de ter o carro antigo era um argumento de chegar no grande cliente, né, e participar dos eventos e pegar o cara como propaganda, viu, Edemar? É verdade, é verdade. Muito bem. A rodada do Campeonato Brasileiro, na opinião do capitão Hidalgo, e eu queria que o Jarbas também opinasse acerca dos resultados, e gostaria que o Jarbas falasse acerca de como ele está vendo esse time do Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, que são os representantes do futebol de São Paulo, que para mim nenhum deles está agradando. Confesso sinceramente, nenhum deles está agradando. O Palmeiras tem um grande elenco, mas não tem muita qualidade. O Santos está com problemas mil, que o Jarbas conhece. O Corinthians com outros problemas. O São Paulo, então, é um time que é uma piada. Eu tenho escrito isso daí, né? Aliás, eu vou colocar o doutor Antônio Carlos Sandoval Cata Preta, nosso amigo, o doutor São Paulo, nos próximos dias, para a gente, quem sabe até na quarta-feira ou na quinta-feira, para falar desse time do São Paulo, porque ele não perdoa, não. Aliás, com razão, porque o São Paulo gastou uma fábula, acabou arrumando dívidas, mas não tem um time de futebol há muito tempo e não ganha um título paulista há muito tempo. Fala, capitão. Muito bem. Olha, tem muito a ver com a pandemia, sim. O futebol brasileiro já vem carregando aí problemas e problemas. As equipes não se adonaram de uma situação financeira. Um dirigente sai, entra outro, gasta mais do que o outro e vem sempre alguém para tapar o buraco.
Eu vejo por aqui, viu, Jarbas, que a dificuldade é enorme por erros administrativos e, principalmente, não que sejam desonestos, absolutamente, é não conhecer da situação. É não conhecer a situação e pega todo mundo de surpresa, todos nós. Eu não vejo ninguém, nenhuma figura humana que tenha se aproveitado de alguma coisa dessa pandemia. É claro que não poderia faltar o pouco zelo que tivesse o dirigente nesse problema da pandemia. Nós fomos aqui, estamos há algum tempo, 160 dias atrás de uma melhora, Jarbas e meus amigos, sim, esperando para que a gente possa voltar, principalmente aos estádios, que é o local de todos nós, da alegria de vermos amigos, cabine, aquela loucura, porque a vaia e o aplauso, eles seguem juntos. Então, eu quero colocar, faço esse introito, porque, claro, o futebol não está bem, você indo de férias, dezembro, voltando no começo de janeiro, até se programar, eu sempre vi comigo, mesmo que eu tivesse férias de algum tempo, de um ano para outro, como jogador, eu estava voltando como todos, já jogando 15 dias sem nenhum preparo, todo mundo era assim, e lá na frente, vamos dizer, no mês de abril, eu sentia que já estava melhor, claro que fica melhor em setembro. Mas ficar 5 meses sem jogar, 4 a 5 meses, é um absurdo, e vimos aí treinamentos em online, e confesso que até hoje eu não vi uma soberba daquela equipe falando coletivamente, porque o individual mal, coletivamente é pior ainda. Agora, por que a pandemia? A pandemia tem ajudado alguns, prejudicado outros. Eu vou dizer para vocês que escancara futuramente, a meu ver, o Flamengo como autoridade maior lá na frente. Hoje não. Hoje não, também por uma série de fatores. E o Flamengo, por mais que se tenha os grandes jogadores, ele é impulsionado por uma torcida de 70 mil espectadores do Maracanã a cada jogo. Dificilmente o Flamengo deixaria de jogar um bom futebol, mesmo que estivesse aí em pouco tempo de treinamento e mudança de técnico, se a torcida não iria, já nesse momento do empate em cima da hora de um time e do outro, se a torcida não ia pegar junto e já começaria a dar um colorido diferente na tranquilidade que tem esse clube. E assim o Palmeiras, o Santos ontem, da mesma forma, sem a torcida, o Santos também peca por isso, e essas equipes todas. E eu vejo por aqui o Atlético, Curitiba e o Paraná, sem torcida. O Atlético, para perder 2 jogos em casa, fazia tempo, hein? Agora ele vem de 3, que perdeu em Santos. Não daria sossego à comissão técnica, à diretoria, se tivesse o grande público da torcida, principalmente. Então, eu vejo, o primeiro aspecto é esse, tá? Não que eu esteja aqui facilitando a vida deles. É duro a gente chegar e criticar o técnico? Também é, porque alguns estão chegando e muitos estão também saindo. Como ontem eu comentei sobre o Ney Franco e também do Barroca. Tudo bem, o Ney Franco é experiente, o Barroca está começando, mas eles ficaram 4 meses também vendo treino e a diretoria não tomou nenhuma posição que tinha como intuito tirar no meio do caminho. Fez 2 jogos e manda os 2 e perde o tempo. Isso é o dirigente do futebol brasileiro. Mas, com certeza, ao momento que se abrir mesmo, de forma definitiva, os estádios, e aí sim vai ter um comprometimento geral, o time que tiver o melhor elenco vai sobrepor aqueles outros. O único que não perde nada com isso é o Bragantino, porque não tem torcida. Joga por outro sistema, joga por outra ideia, com outro objetivo. Mas podem ter certeza, estou aqui formatando uma ideia já há algum tempo, claro que com melhor condição física e o público que mexe muito com o time quando joga em casa, tenho certeza que essas equipes maiores vão sobrepor aquelas que estão aí no começo, fazendo um bom trabalho, regular, mas eles vão explodir lá na frente. É uma opinião, viu, Jarbas? Hidalgo, eu não queria entrar no aspecto jogador, né? Essa empolgação que dizem que precisa da torcida, né? Daquela preocupação de que o torcedor vai reclamar na beira do gramado. Eu acho que conta muito, viu, Hidalgo, Edemar e Eduardo, quem está na beira do gramado como treinador, viu? Eu tenho visto algumas declarações e coletivas do Vanderlei Luxemburgo, por exemplo,
é um profissional que pega no pé do cara. Vai muito da forma do treinador conversar, eu acho. Eu sei porque eu divido muito bem a minha profissão, a área de vendas e a área profissional do jornalismo esportivo. Quando você tem um chefe que te cobra, né? No caso de vendas, é uma pessoa que te cobra, ó, você ligou para fulano, o departamento comercial dessa empresa cresce. O mesmo acontecendo no rádio esportivo, ou numa FM, ou na TV. Você tendo alguém na beira do gramado, por exemplo, e chamando a atenção, e dizendo o que tem que fazer, porque tem jogador de futebol que é impressionante, parece que o cara, ele não é desligado, é verdade, eu tinha que passar a bola, tem que cobrar, né, tem que cobrar. E a gente vê alguns treinadores que não têm esse poder da palavra, né, de conseguir, de uma certa forma, empolgar esse jogador. Eu também não concordo com aquele que fala, mas o cara ganha milhões. Essa pandemia aí fez da gente, eu, por exemplo, estou assim, as minhas filhas estão assim, a minha mulher, que é professora de ginástica, ela é personal trainer. Como a gente ficou dormindo até mais tarde, demora para entrar no pique de novo. O jogador, sabendo que ele é jogador, igual eu, Edemar, você também que é locutor, a gente tem que se preocupar com a voz. Não adianta nada beber gelado, gritar, sabendo que eu vou transmitir um jogo. O jogador, sabendo que uma hora ou outra vinha voltar, ele tem que estar se preparando fisicamente. Eu vejo jogadores aí do São Paulo, que o Edemar citou, você está de brincadeira. E a minha filha pergunta, pai, ele ganha para fazer isso? Ganha para fazer isso. Então, eu acho que na beira do gramado, tendo um cara que tendo a palavra, aquele treinador que sabe conversar com o jogador, e você como jogador profissional sabe disso, essa empolgação tem que vir ali da beira do gramado. Vai, cruza, vai. Tem que ter alguém conversando. Você vê treinador sentado, olhando, a câmera passa pelo cara, o cara não está falando com ninguém. Essa empolgação tem que vir daí, eu imagino, que tem que vir da beira do gramado, viu, gente? E aí, Dudu? Olha, se imagine, diante desse comentário do Jarbas, e em cima do São Paulo, se imagine que você tem no banco do São Paulo o seu treinador, o Fernando Diniz, é psicólogo. É o cara que sabe, né? Teoricamente, ele tem a facilidade de entrar na cabeça dos seus jogadores, é aquele que pode falar de uma forma mais fácil com o jogador, e não está conseguindo. Então, eu não sei, o Fernando Diniz, me parece que é aquele treinador que não está se adequando a times maiores. Foi assim aqui no Atlético, ele tem uma filosofia que pode ser bacana, que pode ser boa, que pode ser futurista, mas que na hora da prática ela não dá certo. Então, me parece que esse é um problema que está acontecendo especificamente com o Fernando. E outros técnicos, não adianta, eles vão ser bons naquele período, eles são bons para fazer aquele interino, né? Para aquele momento específico, para fazer um trabalho, para fazer um início de temporada, é isso que o capitão falou. Quer dizer, 4 meses parado entre aspas, não deu para perceber, e eu falei aqui isso antes de começarmos o campeonato, na primeira rodada eu falei, o Barroca não aguenta 5 rodadas, chegou na quarta caiu. Então, sabe, os dirigentes não têm essa maturidade esportiva para poder, ao assumir um cidadão como técnico, como eu vi esses dias o Raí fazer, não, ele está conosco, nós estamos com ele. Até quando estamos com ele? Até amanhã? Até perder novamente? Se perde, provavelmente hoje não estaria. Foi recuperado por uma questão de uma vitória. Então, lamentavelmente, o futebol brasileiro precisa, principalmente, de dirigentes mais competentes, de dirigentes que saibam efetivamente e não fiquem se influenciando pela torcida. Não a torcida hoje do campo, porque nós não vamos ter torcida no campo esse ano. Nós vamos à 27ª rodada, lá no dia 27 de dezembro, e não vamos ter torcida em campo. Isso me parece até ser uma questão de interesses comerciais, né? De quem paga o espetáculo. Então, talvez para o ano que vem a coisa mude, vamos chegar com a vacina, aí a coisa pode ser até que mude. Mas até lá, nós estamos necessitados. E por isso, capitão, de um assunto que você gosta muito, que é a seleção brasileira, nós vamos continuar fazendo o papelão.
não tenha dúvida, porque os jogadores do Brasil estão todos preparados para servir uma seleção brasileira e vai vir todo o time lá de fora, não tenha nenhuma dúvida. O Tite vai também ter dificuldades. Agora, em setembro, vamos começar essa eliminatórias da Copa do Mundo. Mas essa conversa é muito boa, sim, claro, em relação ao técnico de futebol. Eu acho que os mais velhos, veteranos, os mais experientes, sofreram na pele agora, nesses últimos, estão sofrendo na pele, porque a mídia brasileira começou a bater em cima deles e que eles foram culpados de não estudarem mais, de não se prepararem, estavam todos eles tranquilos, sentados na fama e deixando o tempo passar. Quem viu o jogo ontem do Bayern de Munique, eu não vou nem citar esse ou aquele, é no seu goleiro, sim. O goleiro do Bayern é um monstro de goleiro, um dos maiores goleiros que eu vi na história, que é o Neuer. Ontem, o Neymar ia fazer aquele gol de cara, foi ele com o pé aqui. Você viu como ele sai, Jarbas, Edemar e Eduardo, ele sai com os pés já meio que abertos, deitado e mais aberto. Isso é fabuloso, cara. Aquela do Marquinhos, se ele não tem o pé assim, arreganhado, deitado praticamente no chão, o Marquinhos faria o gol, seria uma outra coisa. Muito bem. Mas os técnicos aqui passaram a ter problemas pelo alto salário e não dando aquela reciprocidade, porque, mais do que nunca, gente, não quero tirar o brilho de técnico, o Jarbas até fez essa defesa, tem técnico que vai lá no meio campo, grita, aquela coisa toda. Mas se não tiver jogador de futebol, meus amigos, podem colocar na cabeça, eu vivi isso no campo. Às vezes você olha para o teu técnico, não vem nada. Um dia estamos trazer o Gerson aí para ver o que era o Gerson no campo de chato. Se a gente pudesse trazer o grande, glorioso que está no céu hoje, Zito, que eu via gritar com o Pelé e todo mundo ali do lado no campo jogando, eles eram os donos do time, eles olhavam para o técnico, nada, o técnico lá não podia errar no vestiário, como dizendo, eu sei que o Eduardo é o titular, o Edemar, o Jarbas, não vai até o roupeiro já colocava no teu lugarzinho as camisas, não precisava nem chegar a lista quem vai jogar ou não. Existia essa ordem, uma ordenação boa, de qualidade de jogador, e o técnico não esbarrava em nada, a não ser usar um critério na contusão de retorno do jogador. Mas hoje não. Joga 3 partidas, está cansado, vão mudar o time como se estivesse jogando que nem o Bayern, jogando ontem espetacularmente na parte coletiva. Nós estamos distantes, verdadeiramente distante de uma realidade. Bom, eu quero aproveitar para primeiro agradecer algumas mensagens. O nosso assíduo telespectador, Curtis, olha o que ele está falando aqui, capitão. Minha siesta vai para as cucuias, assim. Oi, ok, vocês venceram, sem prestígio, agora também sem perguntas. Mesmo assim, um abraço e uma outra semana para todos. Amanhã juro que vou dormir. Esse é o curto. Um abraço para o querido Gilberto Fontoura, está nos assistindo, para o Paulo César Lima, aliás, para o Paulo César da Silva, lá em Blumenau, também da nossa rádio, Nereu Ramos, está assistindo. Para minha prima, Anelise Kessler, que meu tio, com toda certeza, que ela está na casa do tio Hans, ali, no Boa Vista, Santa Cândida, também deve estar assistindo, a tia Erika, esse pessoal que sempre tem prestigiado o sobrinho. E o José Nauro da Silva, que foi um excelente goleiro gaúcho, que jogou no futebol catarinense, futebol do Rio Grande do Sul, ele sempre tem contato comigo, ele está dizendo assim, ó, Eduardo tem totalmente razão, aquilo que se opinou agora, Eduardo. E eu vou acrescentar um pouco mais. Nós até ontem, no encerramento do Conversa de Arquibancada, fizemos uma colocação e a respeito pela colocação que eu fiz de que o torcedor ficou refém da televisão. Então, dentro dessa filosofia, que você colocou muito bem, que não vai ter torcida esse ano, eu vou acrescentar alguma outra coisa. Será que vamos ter jogos das eliminatórias da Copa do Mundo em setembro? Nós estamos em agosto, a seleção não foi convocada, a seleção não treinou. E como é que fica a coisa? É uma situação realmente para a gente analisar, né, capitão? É uma coisa para a gente analisar, não é verdade? Eu queria ouvir a opinião de vocês disso aí. Refém da televisão pelo seguinte, eu já coloquei em várias ocasiões. Em 2012 eu escrevi
que o futebol deixou de ser um esporte e se tornou um grande e lucrativo negócio para a FIFA, para as confederações, para as federações, para as televisões e para os empresários, nem tanto para os clubes. Hoje é um grande produto e quem toma conta desse produto é a televisão. A televisão deita e rola. Você quer assistir o jogo do seu time? O que você vai fazer? Não está passando na TV aberta? Está passando na TV a cabo. Se você não tem a cabo, quer assistir o seu jogo, já que você não pode ir para o estádio, você vai ter que fazer uma assinatura da TV a cabo. Mas aí mesmo fazendo a assinatura da TV a cabo, você vê lá, está programado, mas o meu time não vai aparecer na tela. Vai aparecer no Premiere. Aí você vai comprar o Premiere. Mais uma grana. E o objetivo, quando eu coloquei que o futebol deixou de ser um esporte, eu fiz uma colocação exatamente em cima da seguinte situação. Tudo isso em conluio entre FIFA, confederações e televisões. Por quê? Não querem o torcedor no estádio. Eles querem que aconteça isso aí, que você compre a TV a cabo, você compre o Premiere, você veja as publicidades que são apresentadas na tela e as publicidades estáticas em volta do gramado. Porque aí o cara chega no dia seguinte e fala aqui, ó, aqui o Ibope está dizendo que nós fomos assistir por 10 milhões de pessoas no Brasil. Aí é fácil comercializar. E aí sobra para todo mundo. Eu vou contar uma história aqui, me desculpe os amigos da Heraldo Leite, o Penido da Rádio Globo do Rio de Janeiro, mas no sábado, no jogo do Atlético e Fluminense, apenas estiveram aqui Odilon Silva, aliás, Odilon Júnior, e Sérgio Guimarães, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Aí eu fiquei cruzando, a Rádio Globo do Rio estava fazendo o jogo, mas como estava fazendo o jogo se não tinha imagem? Nosso querido Edson Mauro estava transmitindo o jogo. Quer dizer, como dizem lá no Rio, uma gelada, né? O cara deve ter dublado a transmissão de alguém, ou da Tupi, ou de alguma emissora de Curitiba. É profundamente lamentável que tudo isso esteja acontecendo, e esse embrulho até tem que falar. Mas, olha, quero aproveitar aqui uma pergunta para o Hidalgo do Nelsinho Pereira. Foi craque de bola lá no Juvenis do Olímpico de Blumenau. Ele diz assim, ó, aliás, ele é o cara que colocou a foto do Boeing do Flamengo e colocou assim, vai decolar. E aí, ontem ele colocou que não decolou. E aí eu coloquei no lugar para brincar com ele, coloquei uma foto de um teco-teco, não era mais o Boeing. Ele diz assim, ó, sou Flamengo, pergunta ao Hidalgo, tem que ter jogador? Compare o plantel do Flamengo com o Botafogo. Diante do exposto, o dedo do técnico funcionou. Estão enchendo muita bola dos técnicos estrangeiros. Quer ouvir a tua opinião, Capitão Hidalgo? Um abraço, Nelsinho. A pergunta é pertinente, não tenha dúvida. Puxa vida, eu tenho que voltar ao tempo e lembrar quando jogava naquela época do tricampeonato, do Mundial. Nós jogamos nessa época. Eu tenho muita satisfação em dizer que você chegava ao gramado e do lado de lá tinha 4, 5 campeões do mundo jogando de lá contra o lado de cá, né? Era uma idolatria os jogadores, uma idolatria. Hoje, o que a gente pode dizer é que a qualidade ela baixou, nós sabemos tecnicamente, ainda mais se não tiver estádios cheios, aí atrapalha mais ainda, porque aí vem a voluntariedade de jogar. Essa observação em relação ao técnico estrangeiro, nós já tentamos outros, nenhum deu certo aqui. Né? Acho que o Gin Lopes, em 57, uruguaio, que veio trabalhar no São Paulo, ainda pode ter sido. O Filpo Nunes foi brilhante, o Filpo foi meu técnico, foi brilhante, acima do tempo. Era um argentino, acima do seu tempo. Mas acontece que eu volto àquilo que eu estava dizendo. Os técnicos do Brasil ficaram todos eles desvalorizados, pode ter certeza, porque se o futebol brasileiro caiu, entende a mídia geral de que foi devido à falta de melhor orientação, de comunicação, ou de que os caras estavam ganhando muito e não queriam muita coisa, e prejudicou no todo o futebol brasileiro. Mas ainda acho, Nelsinho, que como o Flamengo, sou daquele ainda penso que o técnico ele não pode atrapalhar em nada, mas com grandes jogadores, ele ouvindo uma ou outra pessoa dentro do seu staff, ele sabe qual será o time verdadeiro para colocar em campo. O segredo de um time de futebol, através da sua comissão técnica, é saber de goleiro a ponta esquerda o que é, quais são os melhores, e aí você colocar o seu esquema tático. Até hoje, meus amigos, eu não sei o que futebol o Brasil joga.
O Eduardo fala sempre com gosto, né? 4-1, 4-1, né? Eu joguei 4-2-4, era aberto. Por que o meu campo jogava naquela época? Era 4-2-4, 2 pontas e todo mundo enfiado lá. E aqui a minha cancha tinha um Amazonas, né, de terra para jogar. Pô, ali todo mundo jogava. Muito bem. Depois veio um 4-3-3, ou com um ponta de lado direito ou um ponta do lado esquerdo, né? E o ponta de lança junto com o centroavante, aberto com um ponta. 4-3-3. Depois veio um sistema que eu gostei demais para o meu tipo de jogada, quer dizer, pela qualidade que eu tinha em relação a ter um tumulto e tal, mas de boa marcação, ter gente tudo do lado, mas fazendo a jogada de ataque com bola comprida, não levando a bola. 4-4-2. Hoje joga-se 3-5-2, alguns jogam 3-5-2. Acho que se jogasse 3-5-2 agora, poderia haver, assim, uma modificação total da forma de jogar do ataque, com 2 cantos abertos, com facilidade, chega alguém com muita rapidez. Mas veio o 4-4-1 com times que não têm força ofensiva e quer fazer 2 biombos. Então, eu não sei qual é o melhor esquema tático. É você ter os jogadores e entender que você tem que jogar. Eu recordo, me permitam, estou voltando muito, porque é importante que a gente some os valores. Quantas vezes eu joguei com times internacionais? Eu cheguei a ver uma vez o time da Hungria, chegando aqui, treinando, fazendo um treinamento antes do Curitiba fazer o treinamento. Meu Deus, cruzava o centroavante, testava, vinham de trás e batia, ou batia de frente ou de lado. Era impressionante. Eu falava, mas, puxa vida, irmão, vamos levar uma porrada amanhã, porque os caras tocam bem a bola e tal, né? E não se perdia, porque o nosso sistema era um sistema que nós jogávamos, e não o sistema que eles jogavam. Então, tinha facilidade de ver onde estavam os erros também. E jogava-se com grandes seleções. Então, aí é uma questão da virtude de entender o que elenco você tem e jogar pelo seu elenco da forma como está. Hoje o técnico vem, ele joga atrás, recuado, para jogar uma bola enfiada, senão ele perde o emprego. Elcinho, é uma loucura você falar de esquema tático, mas entendo que o Flamengo, por ter grandes jogadores, retoma isso com mais facilidade. Muito bem. Eu quero aproveitar agora para convocar os repórteres, porque eles devem ter novidades acerca dos nossos clubes. Curitiba, Atlético e Paraná. O Curitiba volta a jogar exatamente... Pois não, diga, pode falar. Eu estou retransmitindo o programa no meu aplicativo da Rádio Futebol. É uma loucura você falar de... falando aqui. Está com 7.111 pessoas ouvindo a gente aqui, ó. Tá aqui, ó. Muito ruim, viu? Eu vou pedir que você faça isso todos os dias e a gente divide e depois eu te dou 10% da publicidade, tá certo? Eu vou aplaudir, hein? Vou aplaudir, hein, Eduardo? Que beleza, viu? Nós fizemos uma Fórmula 1, Edemar, obrigado. Vocês lembram? Edemar, quando nós fizemos uma Fórmula 1, lembra? O Jarbas pôs com ele, você viu o que deu de gente numa Fórmula 1, hein? O Jarbas, se ele colocar a gente, você vai ver, vai ter 50 mil, 70 mil. Viu? Vocês falaram aqui de como um treinador coloca taticamente o time em campo. Com essas alterações, eu tenho certeza, vou ser sincero com vocês, quando muda aí 4, 5 jogadores no jogo, tem jogador que não sabe nem a posição que está com a alteração que é feita. Vocês concordam? Não, isso é outra loucura. Dão 5 jogadores para mudar. Quer dizer, começa de um jeito e termina de outro. É uma loucura isso. Ele entra e fala assim, o treinador falou que eu vou jogar aqui agora. Como aqui? Aqui sou eu. Mas ele falou lá para mim que é meio time, nem né? Treinaram. Muda, né? Não, e nem treinaram. Parece aquela transmissão do futebol digital. Eles entram aleatoriamente e não tem. Você tem razão, entram no jogo sem saber. Vamos saber se o Jorginho já foi apresentado. Vai ser apresentado. Estou convocando o Birubiru para trazer as informações do Curitiba aqui no nosso bate-bola. Alô, Birubiru. Um abraço, bom dia, Edmar. Um abraço, bom dia, Edmar Anuzek, nossos queridos internautas. Um forte abraço, meus cumprimentos. Ótima segunda-feira e, por que não, uma grande semana a todos.
Bom, o Curitiba ontem desencantou, né? Jogou bem, venceu, mereceu vencer. Sassá realmente jogou muita bola. Rodolfo também atrás, foi um gigante na partida de ontem. E o Curitiba não porque venceu, mas ontem demonstrou qualidade. A impressão que dá é que o Barroca já não agradava mais ninguém. Teve aquele rolo com o Wilson, que ameaçou detonar tudo o que estava acontecendo, voltou ao gol, mas o Wilson também fica para análise de vocês. Toda a partida está entregando. Contra o Corinthians pegou 2 penalidades, mas depois tomou um frangaço, uma toque de cabeça do João, depois estava tomando um penoso, ficando com as penas nas mãos, não fosse o Rodolfo tirar de dentro, e ontem ele e o Rodolfo brincaram na defesa, quase o gol do Bragantino, depois o Wilson entregou já no segundo tempo também. Não sei sinceramente o que está acontecendo com o Wilson. E a impressão que dá até para análise é que o pessoal queria derrubar o Barroca. Ontem o Mozart assumiu, inclusive o grupo queria que o Mozart fosse efetivado como treinador, mas aí não dá também, né? O Mozart está começando uma carreira, dirigir o Sub-23 é uma coisa, comandar um time profissional como o Curitiba, pela tradição que tem, pela pressão da torcida, eu acho que é muito cedo ainda para o Mozart. Ele tem que realmente trabalhar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais com outros treinadores, vai ser um bom treinador com certeza, e o grupo gosta do Mozart. Então o Curitiba acabou ganhando a partida de ontem, teve o gol do Sabino anulado, estava assim impedido, eu tomei cuidado de ver várias vezes, e está certo, o árbitro viu o vídeo ali, e acabou o VAR, e acabou anulando com aquele gol que seria o número 3 do Curitiba. Ontem o Curitiba se ouve bem, o time do Bragantino não dá para dizer que é um time fraco, é um time de qualidades mesmo, bom time do Bragantino. Com o Mozart, o Curitiba, então, ganhou esta partida de ontem, somou os 3 primeiros pontos, continua lá embaixo ainda, e agora tem a semana toda para trabalhar. Começa hoje a era Jorginho como técnico do Curitiba, e também o Paulo Pelaipe como superintendente-geral de futebol. Paulo Pelaipe já está sondando o mercado, já fez isso no final de semana, e ele deve contratar de 2, 3, talvez até 4 jogadores. O Giovani ainda não está recuperado, poderia ter começado a partida ontem, não ficou nem no banco, aprimorando a forma física. Expectativa agora é que o Curitiba deslanche e possa continuar sonhando com a permanência na primeira divisão. É muito cedo, 5 rodadas, perdeu as 4 primeiras, ganhou a primeira ontem e somou os primeiros 3 pontos. Pelo jogo de ontem, foi um outro Curitiba. Não porque ganhou, mas realmente jogou. Até o Sassá ontem se destacou, brigando, cavando aquela penalidade, que acabou acontecendo mesmo, estava em direção ao gol. Em resumo, o Curitiba foi um outro time e ganha a sua primeira. Agora é esperar. E hoje também tem aquela reunião. Samir com o Folador, vamos ver o que vai acontecer, se o G5 renuncia, se não renuncia, se um novo G5 até dezembro, 12 de dezembro, assume o Curitiba, ou se realmente continua do jeito que está até lá, com o bate-chapa, Viale vai registrar a sua chapa sim, já tem os membros do G5 compostos por ali, tem também já boa parte do conselho do Curitiba e a qualquer momento registra a sua chapa. Pelo andar da carruagem, não haverá composição de chapas não, entre Viale, o próprio Folador, dizem que o Dr. Wilson Ribeiro de Andrade também vai acabar disputando essa eleição no final do ano, que o melhor vença, e que o melhor faça do Curitiba um time grande como é, porque nas últimas temporadas o Curitiba vem sofrendo uma barbaridade, sempre ameaçado cair, não subir, agora subiu, e agora conseguiu a sua primeira vitória. Vamos esperar que haja um acerto na Casa do Verdão, e que continue com o Jorginho agora, boa sorte a ele no comando técnico, e com Paulo Pelaipe, que o Curitiba tenha competência e a sorte, trabalha junto com os competentes para continuar somando pontos no campeonato brasileiro desta Série A. Será uma semana decisiva, muita gente saindo do DM e reforços do próprio Curitiba estarão à disposição do técnico Jorginho a partir desta segunda-feira, quando o Jorginho oficialmente assume o time do Curitiba. Um abraço, meu caro Edmar Anuzek, nossos queridos internautas, meus cumprimentos. Muito obrigado ao Birubiru, trazendo as informações precisas, pontuais do Curitiba Futebol Clube, que hoje tem um novo técnico assumindo. Aliás, esse negócio de técnico no meio de competição é um negócio meio preocupante, né, em termos de futebol. Eu confesso a vocês que sou contra isso aí, mas hoje está assim, né? O cara fica, às vezes, 2, 3 meses, não dá certo, já acaba sendo afastado do comando técnico de um time de futebol. E essas novidades do Curitiba, são boas novidades? Você acha que agora vai, capitão Hidalgo? Bem, a mudança de técnico, o Pastana principalmente demorou demais, né?
Curitiba traz Paulo Pelaipa, é um profissional que todos conhecem na mídia esportiva, todos conhecem. Ele é gaúcho, o pai dele já é do Grêmio. Paulo está nessa lida aí há muitos anos, estava no Flamengo, foi prejudicado, a saída dele do Flamengo foi prejudicada, até hoje ninguém sabe por quê, não sei se Eduardo sabe ou Jarbas, eu não sei até agora, não identifico o problema. Ele estava, inclusive, até aquela final lá, quando a equipe do Flamengo chegou para a disputa do título mundial. Depois o Eduardo viu que ele saiu de lá, estava no São Caetano, não tinha essa lembrança, Eduardo, ele estava em São Caetano, mas ele é um técnico, ele é um profissional que pega um telefone, Edemar e Jarba, pega o telefone, ele tem boa manobra, modo de falar, boa aceitação, as pessoas respondem a ele. Ele vai fazer uma pergunta, liga, pede uma gentileza aí, ele é um cara conhecido, pode ser que ele seja o fator melhor dessa mudança, porque ele pode até trazer 2, 3 jogadores, aí vai da diretoria arrumar essa questão financeira, vai ter que liberar alguns que estão lá sem qualidade nenhuma para jogar, pelo menos para ter uma espinha dorsal, né? Um goleiro, como sempre falo do Vasco, né? Tem o goleiro, tem um quarto zagueiro, tem um meia e tem um centroavante. No meu tempo era espinha dorsal. Os demais eles se integram ali nessa proteção. Quanto ao Jorginho, nós tivemos com ele lá após a conquista do Curitiba, a subida à Série A, não é demais, em Salvador, tivemos lá batendo um papo com o Jorginho no restaurante mesmo, foi uma alegria tanto. Depois soube que ele não ia continuar, porque o Pastana estava brigando com ele, então, mais uma vez, o rapaz entrou para atrapalhar. Bem, essa é uma parte. Agora vamos para a direção. Conversei hoje com um conselheiro conhecido, amigo nosso de tantos anos. Então, você está ouvindo, vocês têm lido a respeito de conversas aí fora, né? Tem gente já trabalhando, né? Tentando regimentar várias pessoas para trazer, no caso, o falador. Me dá a impressão que já há um trabalho fora do clube. Eu sou totalmente contrário. Eu acho que nesse momento, eu penso que esse momento é da casa dos conselheiros resolverem o problema, chegando com 10 personagens, falando de futebol, com certeza, já que veio um técnico, já que veio um rapaz aí que cuida bem da parte esportiva. Quanto ao Samir, será, agora eu deixo uma dúvida para você, Eduardo e demais, será que agora o Samir, trazendo os dois, ele vai alimentar uma expectativa de continuidade? Será que ele vai aceitar humildemente, que a situação dele não é boa, ele poderia já criar uma força até para que criasse um biombo para ele, como foi feito com o Jair Cirino, quando o Wilson Ribeiro de Andrade tomou o lugar do Jair, o Jair ficou como um laranja atrás, sem nenhuma definição, porque tinha que fazer uns pagamentos que estavam em nome dele. Qual será a melhor conduta desses conselheiros? Não seremos nós, serão os conselheiros, não tenha dúvida. Fazer a reunião, porque terminar em dezembro, vamos dizer, vai para a eleição em dezembro. E se o time já está carregado para a segunda divisão? Vai entrar quem? E se um campeonato brasileiro termina em fevereiro? É como diria o Zé, ora, por favor, né, Eduardo? Ora, por favor. Tem que ter um pensamento, tem que agora, parece que hoje o Biro falou que vai ter uma reunião, e com isso não deixar a peteca cair, porque se o Curitiba permanecer na Série A, ele vai ganhar 10 anos na vida, porque em 10 anos ele caiu 3 vezes, ele tem que se recuperar. Eu acredito, eu acredito, capitão, Jarbas, Edemar, meus amigos, de que o Curitiba não é porque trocou de técnico que tudo está resolvido, ou porque teve essa vitória lá em Bragança que tudo está resolvido. O campeonato está na 5ª rodada. Todos nós sabemos como o Jorginho dirigiu este time o ano passado, quando subiu para a 1ª divisão. O sofrimento que foram os jogos que o Curitiba passou. E era a 2ª divisão. Agora é a 1ª. Imagina-se que a qualidade mudou. Eu ainda, e aí
nessas informações do Biro, que o novo diretor, o Paulo Pelaipe, vai fazer novas contratações, vai trazer 3, 4 jogadores, e essa quantidade que o Curitiba tem lá na prateleira, vai fazer o quê com esses rapazes? Porque não tem culpa. Eles foram contratados, né? Eles não têm. Se jogam ou não jogam, a culpa não é deles. A culpa é de quem os contratou. Quer dizer, isto... E aí, pensando numa nova diretoria, isso endivida ainda mais o clube. Eu imagino que o contrato do Barroca não era aquele contrato, não, vamos fazer até quando você achar que eu devo ficar, e aí você me manda embora sem problema. E eu saio a hora que eu quiser e não preciso pagar. Eu acredito que esse contrato tinha, sim, um vínculo, pelo menos até o final do ano. Quer dizer, vamos para o 5º treinador que o Curitiba está pagando sem usufruir, né? São que estão lá para trás, recebendo esse pessoal, e o Curitiba tem que pagar. Quer dizer, e agora vem para o 6º, né? Que é o Jorginho. Até quando o Jorginho fica? Se não conseguir bons resultados, até a 10ª ou até a 27ª rodada, que é o final do ano, ou antes? Então o Curitiba não tem programação nenhuma, não é um time que planeja para chegar a uma situação de um campeonato como esse difícil, o Campeonato Brasileiro, então não pode ir longe. Eu gostaria que tivesse errado. Sempre disse isso, mas até agora só acertei em relação ao Curitiba. Lamentavelmente. Vocês concordam que o que acontece aí no Paraná, acontece em São Paulo, Belo Horizonte, no Rio? Essas empresas de futebol, esses times parecem empresas familiares. O empresa familiar, quando eu vejo que tem um problema, o cabeça da empresa vai lá e contrata um profissional da área. Eu acho que esses clubes teriam que se profissionalizar. Tudo bem, conselheiro tem direito de falar, tem direito a falar, mas eu acho que tem que se profissionalizar, trazer gente profissional de administração, na área de treinador. Eu acho que tem que ser isso para mudar, porque todos os estados estão assim, não é? É a melhor fórmula, né? É a melhor fórmula. Eu acho que se você não tiver, e aí você cobra, claro, só um é campeão, não adianta, né? Agora, precisa ver o trabalho que o cara faz. O cara pega um Curitiba e chega na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, eu acho que é um bom resultado. O cara pega o Sport, do jeito que está o Sport, e põe o Sport na 5ª, na 4ª colocação, ao final, isso tudo bem. Mas não estão preocupados. Eles estão preocupados com a vaidade deles. Que nem agora, que tem oportunidade de fazer uma composição pensando no Curitiba do futuro, não vou porque ele vai querer agora trabalhar nas minhas costas, sabe? São mesquinhos, são muito pequenos. Muito bem. São exatamente 14 horas e 58 minutos. Nós vamos agora falar do Atlético. O Atlético que nos últimos 3 jogos perdeu e joga agora no meio de semana uma partida antecipada contra o São Paulo no Morumbi às 19 horas. Estou convocando aqui o nosso Eduardo Destre para falar das coisas relacionadas ao Clube Atlético Paranaense. Um grande abraço, boa tarde, Destre. Boa tarde, Edemar. Forte abraço para você e para todos que nos acompanham, seja pelo Facebook, ainda pelo YouTube. É a nossa live, o nosso bate-bola. Aquele abraço especial para todos os nossos comentaristas e convidados. O Atlético Paranaense, vindo de 3 derrotas consecutivas, Edemar, acendeu a sua luz amarela. E é bom que as coisas aconteçam dessa forma, até porque Dorival Júnior está sendo cobrado. Quando da última derrota, inclusive, o Paulo André foi para a coletiva, diretor de futebol, blindando a comissão técnica e também o elenco atleticano. É sinal que a coisa não está boa. E a gente tem conhecimento também, fora das 4 linhas, de reuniões dos jogadores com a direção atleticana, salientando alguns aspectos da comissão técnica que não andam a contento. Pelo menos não ao agrado dos jogadores. E por isso, roupa suja se lava em casa, o Atlético terá, sim, muito trabalho e uma reunião, uma baita de uma conversa entre a comissão técnica, o Dorival, o Lucas Silvestre, Eduardo Barros, todo o staff, com os jogadores e a direção do Clube Atlético Paranaense. Porque não é comum o Atlético vir aí de 3 resultados consecutivos, resultados estes negativos. E vai ter que buscar a reabilitação
contra o São Paulo, próximo compromisso, já na quarta-feira, jogando no Morumbi. E depois o Atlético tem ainda a equipe do Bragantino de volta, de retorno à Arena. Esperamos aí que com resultado positivo. Para o jogo contra o São Paulo, Thiago Heleno e Nicão, se trabalharem e treinarem de forma normal e natural, ficam à disposição e retornam à titularidade da equipe. O time foi muito mal na derrota contra o Fluminense, a terceira consecutiva. A pressão existe e o Atlético vai necessitar encontrar seu melhor futebol, unir as suas forças se quiser um resultado positivo contra o São Paulo, do velho conhecido Fernando Diniz. Atividade de hoje, amanhã, na sequência, o embarque para São Paulo. O Atlético espera poder contar, além da estreia do Walter, que já aconteceu, ele pode ser relacionado, mas os dois principais reforços, sem dúvida alguma, a volta, o retorno do general zagueirão Thiago Heleno e também o meio-campista Nicão na equipe rubro-negra. Informações do Atlético Paranaense. Amanhã a gente atualiza os detalhes do CAP e traz também a provável escalação para encarar o São Paulo quarta-feira no Morumbi. Beleza. Eduardo Destri, portanto, trazendo todas as informações do Clube Atlético Paranaense aqui no nosso bate-bola. Mas do Atlético a coisa também não está fácil não, né, meu caro Eduardo Vieira? Mas lá é um pouco diferente, né, Edmar? Lá tem um que manda, né? E só um manda. Tá? E ele, quando ele resolve... E tem dinheiro, né? E tem dinheiro, né? Dificilmente, tanto é que consegue bater de frente com a Globo e não abre mão dos seus princípios. Certo ou errado, não abre mão. Mas esse é outro caso. Agora, que há um problema, claro, no departamento técnico, isso existe, né? Não é de hoje. A gente sabe de que o Dorival ainda, apesar de já tanto tempo no Atlético, ainda não conseguiu dar ao Atlético Paranaense aquele conjunto que teve, e não é aqui, não sou viúva do Thiago Nunes, mas era um time que jogava organizado. Ele tentou mudar e aí saíram vários jogadores daquele time. Isso faz com que você tenha que renovar, né, o plantel, o elenco, e não conseguiu renovar na mesma qualidade. Então o Atlético teve esse problema. Mas isso é uma obrigação do técnico. O técnico está lá exatamente para isso. E nós não vimos o Atlético jogar com um padrão definido ainda, nem no Campeonato Paranaense, onde atuou algumas partidas, e nem no Campeonato Brasileiro, onde perde em casa. Depois de 18 jogos sem perder em casa, o Atlético tem 2 derrotas consecutivas. Por isso que eu digo que não é normal. A diretoria do Atlético não está satisfeita. E eu vejo isso porque quando você tem numa coletiva o Paulo André, que é o seu diretor, vem para falar, é porque a coisa não está legal. Então o Atlético, só que eles ficam no famoso intramuros, né? As coisas não saem para fora. Então você só vai ver depois que a coisa mudou ou alterou no correr dos dias, porque agora as notícias não saem de lá, o que foi feito ou o que está sendo feito. Mas que vem mudanças, aí vem. Capitão Hidalgo. O jogo contra o Sport é aqui ou lá, Eduardo? O do Atlético com o Sport? Não, o Sport é Curitiba, né? Curitiba é aqui. É o Curitiba. Curitiba é aqui. Domingo, o Atlético joga com o São Paulo nessa quarta-feira, partida antecipada. Depois vai jogar no final de semana, na sexta rodada do campeonato, joga exatamente... Ele não joga. Ele não joga. Aqui na sexta rodada joga. ele teria... O jogo... Pode falar, na sexta rodada, ele jogaria contra o Atlético Mineiro, jogo ainda indefinido pela Confederação Brasileira. É isso, né, Dudu? Exatamente. Então, esse jogo foi transferido. O famoso CND. Agora, quanto ao Atlético... o Atlético estamos falando, né, permanentemente, nós estamos ligados, né? Nós estamos antenados com os 3 times aqui, o Atlético é isso aí que nós estamos falando. Todo dia vamos falar a mesma coisa.
o Atlético tem 50% do poderio do ano passado, meia sola, tem um técnico que não vai, com esses jogadores que ele tem em mãos, ele não vai criar aquela obsessão de criar uma jogada para ganhar a partida, ou com ponta aberto, ou com volante que chega. O Atlético foi perfeito ano passado, jogando na vertical. Não vejo ele com condições de jogar dessa maneira. E tem que dizer também que o elenco não é tão forte. Aí bate naquela tecla que eu disse antes. Tem técnico que gosta de ter grandes jogadores e sentar no banco. E tem aqueles que querem inventar. Esse não é nem sentar e nem inventar. Ele tem o que tem. Agora, ele está demorando, como disse o Eduardo, ele arrumar um jeito de dizer para nós que ele vai jogar também, buscando o gol, como fizera o Thiago. Mas o Thiago tinha bons elementos. Tinha uma frente com o Cirino, com o Marco Ruben e com o próprio Rony, que até agora não joga no Palmeiras, até porque no Atlético ele jogava bem, porque ele saía de trás, o Palmeiras amassa o adversário e não tem espaço para jogar. Tudo isso é treinamento. Agora, o Atlético ele não vai ser aquela formosura que nós vimos. E, como eu disse, também não vai preocupar a todos. Vai ter dificuldades, como os outros vão ter. Do Atlético eu digo isso. Agora, como administração, está aí o melhor presidente para mim do Brasil, meu ver, é o Mário Celso Petralha. Os outros têm um receio para assinar um papel, ele bate de frente, porque tem o clube para ele mesmo, bate de frente com todo mundo, ele age e reage dessa maneira. Eu não sei até que ponto tem, tá? Porque o Atlético não tem imagem, tem torcedor por espalhado nesse Brasil e não está conseguindo ver uma partida do Atlético, que é lamentável, porque ele sempre sonhou ter 40 mil espectadores nos jogos. E dificilmente isso vai acontecer, ainda mais agora com esse problema da pandemia. Jarbas, o Thiago, que era técnico do Atlético, está no Corinthians, o Rony, que era do Atlético, está no Palmeiras, o Sid Clay, que um dia foi do Atlético, está no Corinthians. Esses jogadores que passaram pelo Atlético Paranaense, e fora aqueles que foram comercializados, negociados com o exterior, Bruno Guimarães, Renan Lodi, o Léo Pereira, que está no time do Flamengo, desfalcaram consideravelmente o time do Atlético Paranaense para a temporada de 2020. Agora, como é que o pessoal vê aí o comportamento? Já se falou depois de alguns resultados negativos, que deveria sair o Thiago Nunes, que não é o técnico para o Corinthians, que o Rony não é o jogador que todo mundo esperava. Qual é a opinião da imprensa de São Paulo em cima disso? Ô, Edemar, você sabe que quando eu ouço e assisto os programas que vocês fazem falando de Atlético de Paraná, quebra um pouco a imagem do que a gente tem do Paraná, né, dos dois times, né? Eu sempre via, né, o Atlético e o Paraná com duas equipes assim fortíssimas, sem problemas, nem da administração, nem de forma de trabalhar profissionalmente com os clubes. E a gente vê que vocês também pecam em algumas coisas que a gente de São Paulo também. Essas alterações que estão sendo feitas nos times aí, eu bato nessa tecla e tenho falado nas minhas transmissões, como é que você pode começar um jogo de um jeito e terminar de outro? Com esse monte de alteração do jogo. Como eu disse aqui, tem jogador que entra e não sabe que posição que eu estou agora, filho. Me avisa aí, porque eu não sei. Então, eu vejo basicamente isso. Quando o jogador vem do Paraná, vem de Belo Horizonte, vem do Rio para jogar em São Paulo, a gente tem essa impressão de que realmente o futebol de São Paulo seria diferente dos outros estados. Mas é basicamente a mesma coisa. A pressão que o Corinthians está tendo, o Corinthians está envolvido com o negócio do estádio ainda, não se sabe se é dono do estádio, não se sabe se pode contar com o presidente ou não. O Palmeiras é a mesma coisa, a gente vê um Vanderlei Luxemburgo prepotente que continua fazendo do mesmo jeito, você vê sempre as palestras dele, que às vezes vaza alguma coisa com essa ideia agora de cada TV, né, cada time ter seu canal de TV, a gente vê umas coisas que a gente não via antes, e tem algumas coisas que assustam a gente, né, de entrar no vestiário e ver o treinador fazendo a preleção lá e a TV do clube mostrando o que ela quer só, né? Isso que é a grande verdade. Mas eu fico até preocupado, porque com a pandemia tudo mudou, ficou de ponta cabeça a coisa, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Atrapalha até na forma da gente ver a tabela, tem agora um asterisco ali, o time tem 2 jogos atrás, 2 jogos da frente, o torcedor fica com a cabeça encabulada, porque o que está acontecendo na verdade, não é? Como é que você vai comparar, né?
como é que você vai comparar, Jarbas? O primeiro colocado da tabela, que é hoje o Internacional, tem 5 jogos, né? E o segundo colocado, que é o Vasco, tem 4 jogos. Só que o Vasco tem 83% de aproveitamento em relação ao Internacional, que é o primeiro, que tem 80%. Ou seja, o aproveitamento do Vasco, que é o segundo, é melhor do que o primeiro, né? Mas o primeiro tem 12 e o segundo tem 10 pontos, né? Como é que o comentarista, né? Como é que o comentarista comenta isso? Tem uma frase que os caras usavam, samba de crioulo doido. É bem isso. É verdade. É verdade. Bom, vamos falar do Paraná Clube, que faz a melhor campanha dos paranaenses do Campeonato Brasileiro, se bem que na Série B. O Paraná Clube está na Série B e faz a melhor campanha. O nosso Júlio César Ruth está conosco aqui para contar as novidades do Paraná, que joga na quarta-feira contra o Botafogo do Rio de Janeiro, aqui no estádio Dorival Brito e Silva, uma partida correspondente à Copa do Brasil. E depois no sábado vai jogar em Salvador, diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Um grande abraço, bom dia não, boa tarde para você, meu caro Júlio César. Meu caro Edmar Anuzek e a todo mundo ligado aqui, sintonizado em mais esta live. E o Paraná recebeu o Operário na Vila Capanema na manhã deste domingo e os times acabaram ficando no empate por 0-0 em jogo válido pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor manteve a liderança isolada da competição com 11 pontos conquistados após 5 rodadas. O jogo deste domingo entre Paraná e Operário foi marcado realmente por muito equilíbrio, muita disputa no meio de campo, mas com poucas oportunidades para os dois lados. O técnico do Paraná, Alan Al, optou em repetir a mesma escalação utilizada na vitória sobre o Guarani na última terça-feira. Na entrevista após a partida, o treinador, inclusive, avaliou aí como positivo o ponto somado. Ele entende que a equipe paranista teve uma boa atuação, mantendo aí o mesmo nível de desempenho das partidas anteriores. O Tricolor, que segue invicto na Série B, agora com 3 vitórias e 2 empates. Bom, e em partida que houve aí pouca inspiração, um detalhe importante para o torcedor paranista foi a reestreia do meio-atacante Guilherme Biteco. Ele que entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo, substituindo o Gabriel Pires. Apesar de praticamente não tocar na bola, valeu pelo recomeço, após aí um longo período de inatividade devido aí a diversos problemas físicos. A última partida do Biteco, para se ter uma ideia, foi lá em janeiro de 2019, ainda pelo São Caetano no Campeonato Paulista naquela ocasião. Ou seja, ele estava sem atuar aí há praticamente 20 meses. E com o retorno aí ainda gradativo do Biteco, não deixa de ser aí mais uma alternativa para o técnico Alan Al, visando a sequência da temporada. O Paraná, que volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, somente no próximo sábado, diante do Vitória, jogando fora de casa no estádio Barradão, na cidade de Salvador. Mas antes aí de pensar na sequência do Campeonato Brasileiro, a partir de agora, Paraná muda a chave e volta todas as suas atenções para a Copa do Brasil. Afinal de contas, na próxima quarta-feira, o Tricolor encara o Botafogo na Vila Capanema pelo jogo de volta da terceira fase, duelo aí de fundamental importância nesta caminhada paranista na temporada. Na partida de ida, a gente lembra, o time carioca venceu por 1-0. Ou seja, para avançar de fase, o Tricolor precisa vencer por 2 gols de diferença no tempo normal. Se conquistar a vitória por diferença mínima de gols, a decisão será nas penalidades máximas. Ou seja, mais uma semana importante, semana decisiva do Paraná Clube, com este duelo da Copa do Brasil diante do Botafogo e depois a sequência aí da Série B, com muita água ainda por rolar na competição. Então é isso, meu caro Edmar Anuzek, este é o panorama aí do Paraná Clube nesta segunda-feira. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, Júlio César Rutes, trazendo as informações do Tricolor das Vilas, o Paraná Clube que está buscando grana, né? E essa partida contra o Botafogo dará, em caso de vitória, de classificação para a próxima fase, uma grana respeitável, que é o grande problema que os clubes buscam hoje em dia, né? Para poder fazer face às despesas do futebol profissional. São despesas elevadas, não são despesas poucas, ou não são poucas as despesas. Jogadores hoje
não jogam mais a preço de banana, os jogadores jogam buscando realmente também os seus interesses. Aliás, cada um tem os seus interesses. Quero aproveitar, capitão, para o Nelsinho Pereira, que você respondeu, flamenguista, ele disse assim, ó, sinto-me honrado pela atenção, muito obrigado. Um abraço também para a Gabriela Karsug, a neta do Cláudio Karsug, que está nos assistindo, para Otávio Targa, Cebola, da Jovem Pan, lá, irmão do Dom Pedro, que mora no interior de São Paulo, é fazendeiro hoje em dia. Um abraço para o João Baraldi, esse pessoal todo ligado conosco aqui. Essa situação do Paraná, hein, Eduardo Vieira? Líder do campeonato, e agora com a necessidade de conseguir um bom resultado pela Copa do Brasil. Exatamente, Edmar. O que a gente espera é que o Paraná, e tenho essa impressão, o Paraná primeiro acertou no treinador. Esse rapaz, o Alan Al, está fazendo um belo trabalho na equipe do Paraná. É claro que não vai vencer de cabo a rabo, não vai terminar o campeonato invicto, vai perder em casa, mas consegue fazer um time bem disputado, um time que consegue vir para campo com força, com determinação, que escuta, principalmente naquela questão técnica, tática, como é que deve se postar, e ele tem ali um meio de campo que é muito forte, né? O Bressan, junto com esse rapaz que veio lá da Ferroviária, me foge aqui o nome, você até elogiou, o Igor Meritão. Igor Meritão. E é um meio de campo forte, que tem muito a oferecer ao Paraná. Perdeu, sem dúvida, o Carlos, que era o volante, que era das categorias de base, que estava dando sustentação. Mas o Johnny, que está entrando no seu lugar, parece que está dando conta do recado. Então o Paraná precisa manter esse elenco. O Paraná não pode perder jogadores. O Paraná tem costume de, na continuidade do campeonato, ter dois problemas. Um é a questão salarial e o outro é a perda de jogadores. Se ele conseguir passar pelo Botafogo, que joga por um resultado de vitória de 1-0 para ir para os tiros livres da marca do pênalti, ou 2-0 ganha a classificação, e se ganhar a classificação ele tem 2 milhões de reais, né, de premiação. Eu acho que o Paraná acerta, pelo menos financeiramente, a sua equipe até o final do ano, porque é o elenco mais barato do Campeonato Brasileiro. E isso é que preocupa, porque você vem lá e tira o Zezinho por qualquer troco, né? Porque é barato. Então precisa fazer essas acomodações durante o próprio campeonato. E se conseguir manter isso, o Paraná tem uma boa chance de subir esse ano, porque não tem adversário do mesmo porte. Você não encontra, com exceção do Cruzeiro, é o único, vamos dizer assim, candidato a subir. Os demais brigam pelas 3 vagas. E o Paraná, eu acho que tem boas chances, em mantendo esse padrão, de chegar a uma classificação. Dudu, um grande abraço, uma ótima semana para você. Eu sei que amanhã você tem um compromisso, não estará conosco, estará na quarta-feira no nosso bate-bola. Grande abraço a você, muito obrigado de coração, muito obrigado, Eduardo Vieira. Um abraço a você, o capitão, ao Jarbas. Foi um prazer estar com o Jarbas e estamos sempre à disposição, Edmar. Tudo de bom. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, Jarbas, você vê como é que é a situação aqui, né? Nós temos um clube, Jarbas, um clube chamado Paraná, que lidera a Série B do Campeonato Brasileiro e que tem o elenco mais barato do futebol do Brasil. E depende de resultados, por exemplo, como esse da Copa do Brasil, para entrar uma grana, para poder pagar a mensalidade dos jogadores, o ordenado dos jogadores. É uma coisa complicada, né, Jarbas? Quando tem essa condição fica difícil e são 3 times, né? Que a gente sempre existe uma competição entre os 3 aí. Você queria falar uma coisa aí, Dalgo? Só porque de uns tempos a essa parte a minha bateria ela chega no final, ela vai ruindo. Eu queria aproveitar, não quero sair de forma inesperada. É muito bacana a sua presença, Jarbas, apareça mais. Eu só queria saber o app, quanto é que nós temos aí no seu app? Quanto tem aí? Chegou a 11.090. Quantos estão acompanhando?
Porque assim, quando a gente começa uma transmissão, você é gigante. Quando começa uma transmissão, a gente manda uma notificação para o celular daquele que tem um aplicativo. Então, às vezes o cara está sem bateria, ou às vezes ele desativou a mensagem lá de notificação, mas quando o Edemar me convidou, eu mandei uma mensagem de notificação. O que nós podemos fazer é uma experiência. Vamos transmitir o jogo quarta-feira, aí o Edemar transmitindo aí, Edemar? Eu, como diz outro, eu estou fora de forma. Mas do mesmo jeito que está aqui, do mesmo jeito. Do mesmo jeito que está aqui, com som que você está transmitindo aí. A ideia é boa, Jarbas. É verdade, Jarbas. A gente vai ver isso aí direitinho. Vamos dar uma melhorada. Porque, veja bem, com o negócio da pandemia, primeiro, eu não tenho saído de casa. Segundo, eu no meu escritório não tenho televisão aqui. Então fica difícil poder transmitir um jogo de futebol. Entendi. Mas, de qualquer maneira, agradeço o convite e eu vou providenciar isso aí, junto com o Capitão Hidalgo, numa próxima. Estaremos com o maior prazer transmitindo para você aqui os jogos que acontecem, jogos importantes, fora dos jogos das equipes de São Paulo, que você faz e faz muito bem. E você depois precisa mostrar para a gente como é que a gente vai chegar a esse número fantástico que você chega, viu, Jarbas? Um abraço para você, muito obrigado, uma ótima semana, foi um prazer, uma alegria ter conosco aqui, viu, Jarbas? Obrigado. Oi, Hidalgo. Jarbas, um abração, fica com Deus aí. Fica atento aí, viu, Jarbas? Não vai deixar essa de ponta, não. Vamos fazer isso daí. Alguma coisa me diz que nós vamos fazer isso daí. Tá certo? A estrutura que vocês têm aí, vocês dois aí, do jeito que vocês estão, os dois aí, já está saindo o som na rádio aqui, com uma qualidade perfeita. Né? As vinhetas ficam por nossa conta aí, vamos embora. E dá para narrar pelo celular normal? Dá. Não, do jeito que o Edemar está ali, na posição de vocês dois aí, eu coloco o áudio de vocês no aplicativo, igual está sendo feito agora. É verdade. Vamos ver, vamos dar uma especulada no mercado, vamos ver o que nós fazemos aí. Então tá bom, obrigado pelo convite. Um abraço. Obrigado pelo convite, o formato que vocês estão fazendo aí, está lembrando muito aqui o Disparada no Esporte, que a Gazeta fazia às 11 da manhã, às 14 horas, perfeito o horário, parabéns. Estou à disposição quando precisar. Muito obrigado, Jarbas, um grande abraço para você. Obrigado. Bom, capitão, finalizando, o que você gostaria de acrescentar nesse fecho do bate-bola desta segunda-feira, a partir de agora, sempre às 14 horas, analisando as coisas não só do futebol, das nossas equipes, mas como um todo, do futebol do Brasil e até do exterior. Está muito boa a conversa, é conversa de gente grande, você vê que não é para polemizar, ninguém está aqui para polemizar nada, mas tentar construir alguma coisa na frente, já que o futebol, como diria o Filpo, não se inventa nada, porque já está tudo inventado, como ele dizia, o argentino. Mas nós estamos, sim, atentos, dentro da pontualidade do que respiramos o futebol daqui, de todo o Brasil. Deixo para a próxima oportunidade, quando tiver o assunto do Neymar, acho importante falar do Neymar, mas, acima de tudo, fica o respeito àqueles que nos acompanham. Acho muito bacana. E agradeço essa audiência toda aí que nós estamos tendo, e com certeza esse é um programa que veio para ficar. Um grande abraço, viu, Edemar? Muito obrigado, Capitão Hidalgo. Participação final do Capitão Hidalgo aqui no nosso bate-bola desta segunda-feira. Aliás, bate-bola que está realmente mostrando a vocês a opinião aberta de profissionais competentes do rádio e da televisão do Brasil. Sempre em nome da Aquipão. Aquipão tem o melhor pão francês de Curitiba. E não só o melhor pão francês de Curitiba. Todos os dias tem o buffet do almoço. E à noite, nessa época do inverno, tem o buffet de sopas. E nos sábados, domingos e feriados, o buffet de café colonial. Lá você encontra pães, doces, fiambres. E pode encomendar a sua festa também através da Aquipão. É muito simples, é só você ligar para 3369-3610 e faça a sua encomenda. Aquipão prepara realmente a sua festa. E conosco, Baggio Pizzeria e Focacceria. Pizzas tradicionais, especiais, doces, focaccias, calzones, lasanhas, crostino e saladas. Encontre uma Baggio perto de você e baixe o app da Baggio para fazer o seu pedido.
Você pode fazer o pedido pelo badgeonline.com.br. E você sabe, né? Badge Pizzeria e Focacceria, 20 anos selecionando os melhores produtos. É isso daí, realmente, muito importante que a gente tem para mostrar para vocês nessa segunda-feira, com a estreia de um novo horário do nosso bate-bola, e amanhã estaremos de volta, a partir das 14 horas, conversando sobre as coisas que estão acontecendo no futebol, não só do Paraná, mas no futebol de uma forma geral. Obrigado, senhores, obrigado, senhoras, muito obrigado pelo prestígio, obrigado aos companheiros Capitão Hidalgo, Eduardo Vieira, ao querido Jarbas Duarte, que estiveram conosco fazendo mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Um abraço, boa tarde para vocês.